Mas há um outro sentido em que a palavra na educação ela remete a essa experiência da verdade, que é o sentido do testemunho, da tradição, né? E nesse caso, a gente diz assim, o professor tem uma autoridade, não porque ele é em presença mais sábio ou menos sábio, mas pelo lugar que ele ocupa. Ele é um portador, ele é uma testemunha. Ele não devia se confundir, vamos dizer assim, com o proprietário desse saber que ele transmite. Quando a gente fala de educação, a gente insiste, isso está na retórica, né, da circulação comum, a gente insiste que as nossas crianças são o nosso futuro. Certo, mas não inteiramente certo. Esse é um paradigma que vem sendo duramente criticado por quem estuda filosofia da educação hoje, né, e diz o seguinte, será que realmente foi bom a gente ter olhado por tanto tempo para os nossos alunos como seres em devir, seres que vão vir a ser alguma coisa ou alguém, mas que agora ainda não. E visse que eles já são algo ou alguém agora. Então, um sujeito de 5 anos, um sujeito de 5 anos, ele tem uma relação com a verdade. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Vamos saber juntos? Eu sei mais, você sabe menos, vamos experimentar o mundo? Nós estamos sabendo. E nesse processo em que nós estamos sabendo, acontecem momentos de verdade. Por que eu não posso pôr o criacionismo em discussão, já que vocês vão dar aula de Darwin? Esse argumento, gente, está abalando muitas escolas muito importantes em São Paulo que não dão mais aula de teoria da evolução. Num barril de pólvora, alguém levanta e diz, se você dá aula de Darwin, eu quero dar aula de que, bom, tem a Bíblia que diz que a criação do mundo aconteceu desse jeito. Por que essa narrativa não tem igual ou maior valor que a sua? Aí a gente entra num livros sobre ética. Filhos adultos mimados, pais negligenciados. Pais e filhos conectados. Pais sábios, filhos brilhantes. Pai rico, pai pobre. Estão vendo o que se tornou a nossa reflexão ética? Ela não faz parte mais dos currículos escolares, a não ser nas escolas que preservam uma estrutura comunitária. Então, agora, tiram da cartola coisas como soft skills, habilidades socioemocionais, que são sintomas. São sintomas que a gente esqueceu de discutir ou excluiu a discussão ética, né? E agora a gente precisa dela, né? Demorou para a filosofia voltar para o currículo. Demorou. E sociologia, então, nem se fale. Cai na FUVEST? Pouquinho. Bom, agora que a gente precisa, né, você tem um retorno nessa discussão de como é que a verdade se relaciona com a ética, tem um déficit de formação. Lembra que a Hannah Arendt fala daquele excesso do social, né? Esse excesso de sociabilidade, ou excesso de politização, se você quiser, já estava lá no diagnóstico que ela faz, como indutor, né, de formas assim, primitivas de lidar com a problemática da autoridade, né? O que é a escola sem partido? O fechamento da autoridade do professor naquilo que ele domina enquanto saber técnico. Por quê? Porque não tem saber partilhado. Saber partilhado vai ser ocupado por outros discursos. Os veios assim regressivos da sociedade brasileira, elas querem produzir condomínios. Então, você fica no condomínio da educação, você fica no condomínio do jurídico, você fica no condomínio da economia, né? Isso é um tipo de autoritarismo, e aí eu diria assim, baseado no quê? Num certo tipo de institucionalidade. Há um déficit de formação política, né, crítica, e há um déficit de formação da cultura científica nas nossas escolas, né? Antes da linguagem digital, a ciência era uma coisa assim, que acontecia lá, em laboratórios, quase que caricato, para as pessoas comuns. O que a gente pode fazer? Reverenciar esse personagem como uma espécie de símbolo da razão. O que aconteceu quando as universidades começam, e as revistas científicas começam a trabalhar com plataformas abertas? O que as pessoas comuns descobrem, né,
nessa situação. Como assim? Os cientistas discordam entre si? É uma porta para o relativismo, para a pós-verdade, porque é um efeito da aproximação das pessoas em relação a como é feita a ciência real.